Você já parou para pensar por que tantas crianças cresceram com medo do chamado Homem do Saco? E se eu te dissesse que por trás dessa figura assustadora, que parecia apenas um recurso para assustar crianças mal comportadas, existe uma verdade muito mais sombria, menos irreal do que você jamais imaginou? Durante décadas, essa entidade foi retratada como um velho silencioso, com um saco às costas, pronto para levar embora aqueles que desobedeciam. Mas, e se essa imagem não for apenas parte da fantasia popular? Hoje, você vai conhecer a verdadeira história por trás do Homem do Saco. Um mito com raízes antigas, recheado de medo, dor, desaparecimentos reais e sangue. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre a forma como você encara essa lenda. E talvez te faça pensar 2 vezes antes de andar sozinho à noite. O Homem do Saco não nasceu no Brasil, e na verdade essa figura assustadora percorreu séculos e continentes antes de chegar aqui. As primeiras referências a esse personagem aparecem na Europa, principalmente em países como Portugal e Espanha, onde era conhecido por nomes como El Sacamantecas ou El Coco. Essas figuras, embora diferentes em aparência, tinham algo em comum. Sequestravam crianças, eram retratados como homens maltrapilhos, que vagavam pelas ruas à procura de pequenos inocentes para carregar em grandes sacos. Em alguns casos, os motivos envolviam rituais macabros, tráfico de órgãos, ou até mesmo o uso de gordura humana em práticas sobrenaturais e medicinais. Quando os colonizadores portugueses chegaram ao Brasil, trouxeram consigo não apenas sua cultura e religião, mas também seus medos e mitos. E foi assim que o Homem do Saco ganhou território fértil para se enraizar na imaginação popular brasileira, menos especialmente nas regiões rurais, onde o acesso à informação era limitado e o medo era uma poderosa ferramenta de controle. Com o tempo, o personagem passou a ser usado por pais e educadores como um instrumento disciplinar. Bastava a criança fazer algo errado para ouvir. Se você não se comportar, o Homem do Saco vai te levar. Mas, por trás dessa ameaça aparentemente inofensiva, existia algo mais. Um terror silencioso, sustentado por histórias reais, sussurradas de geração em geração. Algo que começava a se confundir com a realidade. E é exatamente nesse ponto que a lenda e os fatos começam a se entrelaçar, formando o próximo e mais perturbador capítulo desta história. À medida que o mito se espalhava pelo Brasil, ele começou a assumir diversas formas, ganhando nomes, características e histórias diferentes de acordo com a região. No Nordeste, por exemplo, era comum ouvir falar no Papa Figo, uma variação assustadora do Homem do Saco, descrito como um velho doente, que sequestrava crianças para retirar seus fígados e usá-los como cura para uma suposta enfermidade. A história era tão forte que muitas famílias acreditavam realmente nessa figura e tomavam cuidados extremos com os filhos. No Sul e Sudeste, ele era conhecido simplesmente como o Velho do Saco ou o Homem do Saco, um sujeito calado, que arrastava um grande saco de estopa pelas ruas, em busca de crianças desobedientes. Muitas vezes, era associado a catadores de recicláveis, mendigos ou andarilhos, pessoas marginalizadas que, injustamente, se tornavam o rosto do medo. Cada canto do país tinha sua própria versão, mas o que todas tinham em comum era o mesmo aviso aterrorizante. Se você não obedecer, ele vai te pegar. Só que, com o tempo, surgiram histórias que começaram a levantar uma dúvida muito mais perturbadora. E se nem tudo fosse invenção? Em muitos momentos da história, a linha entre lenda e realidade se apagou, especialmente quando casos reais de desaparecimento de crianças começaram a ecoar. Detalhes assustadoramente semelhantes à figura do Homem do Saco.
Um dos casos mais emblemáticos aconteceu no interior de Minas Gerais. Nos anos 70, várias crianças desapareceram misteriosamente em uma mesma região. Os moradores começaram a relatar a presença de um homem desconhecido que andava com um grande saco nas costas. Ele nunca era visto por muito tempo, apenas o suficiente para deixar um rastro de desconfiança e medo. O caso nunca foi solucionado. Os corpos das crianças jamais foram encontrados. Com o passar do tempo, as autoridades cessaram as buscas. Mas as histórias permaneceram menos e se fortaleceram com o boca a boca, como uma cicatriz aberta na memória da cidade. Outro caso, ainda mais sombrio, veio do interior de Pernambuco. Um morador foi preso após denúncias de vizinhos que desconfiavam de movimentações estranhas em sua casa. Quando a polícia entrou, encontrou vestígios de sangue e sacos de estopa com restos de roupas infantis. Apesar das suspeitas, o caso foi abafado. Muitos acreditam que o acusado era parte de uma seita. Outros juram que ele era o verdadeiro homem do saco, um assassino disfarçado de lenda. Esses episódios reforçaram a ideia de que o medo não era apenas psicológico. Havia algo de concreto por trás da história. E mais, havia pessoas dispostas a explorar esse medo para cometer atrocidades. E quando olhamos mais fundo, vemos que algumas dessas pessoas se tornaram ainda mais perigosas que a própria lenda. Não é exagero dizer que alguns dos piores criminosos da história se encaixam perfeitamente na descrição do homem do saco. E, infelizmente, isso não está apenas no imaginário coletivo, está nos arquivos policiais. O caso de Francisco da Costa Rocha, conhecido como Chico Picadinho, chocou o Brasil nos anos 60 e 70. Embora seu perfil não fosse exatamente o de um sequestrador de crianças, seu comportamento frio e ritualístico lembra elementos que o mito carrega. O mistério, o desaparecimento, a brutalidade silenciosa. Nos Estados Unidos, Albert Fish ficou conhecido como o vampiro do Brooklyn. Ele atraía crianças com doces e presentes e depois desaparecia com elas. Seus crimes são tão horrendos que não cabem em detalhes aqui. Mas o ponto é, ele usava um saco e dentro dele levava seus instrumentos. Era o retrato vivo do pesadelo que tantas crianças no mundo aprenderam a temer. Esses monstros existiram e são provas de que a lenda pode ter raízes muito mais reais do que pensamos. E os relatos não param por aí. Em fóruns online, vídeos antigos e entrevistas em rádio, é possível encontrar dezenas, talvez centenas de relatos de pessoas que afirmam, com todas as letras, ter visto o homem do saco, ou, pior ainda, terem sido perseguidas por ele. Dessas histórias vem de Curitiba. Um homem contou que, quando tinha 8 anos, foi abordado por um senhor estranho, de barba longa, com um saco enorme nas costas. O homem não disse uma palavra menos, apenas fez um gesto com o dedo na boca, pedindo silêncio. A criança correu. Dias depois, outra criança desapareceu no mesmo bairro. Em Salvador, uma mulher relatou que, durante sua infância, foi seguida por um homem de roupas rasgadas e um saco escuro. Ela gritou e correu para casa. Anos depois, descobriu que várias crianças haviam desaparecido na mesma região, e todas as testemunhas descreveram alguém com as mesmas características. Mesmo que muitas dessas histórias nunca tenham sido comprovadas, elas têm algo em comum: o medo visceral, a descrição repetida e o impacto permanente na vida das pessoas. Esses relatos formam um quebra-cabeça sombrio que desafia nossa lógica e fazem crescer uma pergunta inquietante. Será que o homem do saco é mais do que um mito? Será que ele é um rosto ou vários rostos escondido entre nós? Talvez a resposta esteja onde menos esperamos, nas sombras das grandes cidades. Com o passar dos anos,
Surgiram teorias que conectam o homem do saco a algo ainda mais obscuro: rituais secretos, seitas urbanas e tráfico de órgãos em grandes cidades, como São Paulo e Recife. Há registros de investigações policiais que apontam para grupos organizados que sequestravam crianças e adolescentes. Em muitos desses casos, surgia um padrão. Os criminosos usavam sacos para carregar as vítimas vivos ou mortos, sem chamar atenção. Algumas teorias sugerem que esses grupos se escondiam atrás de lendas urbanas para operar livremente, usar o medo como disfarce. E o homem do saco se tornou, involuntariamente, um escudo perfeito. Outros acreditam que ele é, na verdade, um símbolo usado em rituais de sociedades ocultas, como uma representação do ceifador infantil, menos aquele que leva almas jovens para o além. Foucault. Talvez nunca a saibamos com certeza, mas o que está claro é que o mito ganhou vida própria, menos alimentado por horrores que realmente aconteceram. Com o tempo, o homem do saco ultrapassou o folclore e invadiu filmes, séries, livros e quadrinhos. A figura do sequestrador silencioso, do andarilho sinistro com um saco às costas, se tornou um arquétipo do horror contemporâneo. Produções como Bicho-Papão, Coraline ou Don't Be Afraid of the Dark. Vemos versões diferentes da mesma ameaça. A criatura que leva embora o que mais amamos, que se esconde nos cantos escuros e se alimenta do medo. Esse tipo de personagem continua causando arrepios, porque, no fundo, ele representa um medo ancestral, o de desaparecer sem deixar vestígios, o de ser levado por algo que ninguém pode deter. Mesmo em tempos modernos, onde tudo parece explicável, o medo do homem do saco persiste. Por quê? Porque ele mexe com aquilo que temos de mais frágil, a infância. Ele representa a perda da inocência, o castigo por desobedecer, o desconhecido que ronda nossos limites. O cérebro humano é programado para dar atenção ao perigo, menos, mesmo quando ele parece irracional. E histórias como essa se fixam porque tocam em algo visceral, primitivo, quase instintivo. O homem do saco sobrevive porque o medo dele é real, menos ainda que ele não seja. Talvez o homem do saco seja só uma história. Talvez ele seja um reflexo dos nossos próprios medos. Mas e se ele for mais que isso? E se ele estiver por aí, misturado entre rostos comuns, esperando o momento certo para aparecer de novo? Deixo essa pergunta para você. Você já ouviu uma história real sobre o homem do saco? Algum caso da sua cidade? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo te arrepiou menos, compartilha, porque nem todo mundo acredita até ser tarde demais.